Olá, meu nome é Júlio Vaz e nós estamos cuidando dos crimes contra a honra, fazendo comentários aqui no vídeo 2, especificamente sobre os crimes previstos no artigo 138, calúnia, e 139, difamação. Vamos iniciar fazendo uma observação sobre o tipo penal do artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Observamos que a conduta é caluniar e que essa conduta de caluniar consiste em imputar falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Observamos que a pena privativa de liberdade máxima é uma pena de 2 anos. Esta pena admite a aplicação das normas do juizado especial criminal, porque este crime do artigo 138, na figura do caput, ele é classificado como uma infração de menor potencial ofensivo. Vamos fazer algumas verificações básicas deste crime. Podemos começar pelo objeto jurídico. O crime de calúnia é um crime que tutela, que protege a honra. Não há necessidade de nenhuma qualidade especial para o sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa. Ele é classificado doutrinariamente, então, como um crime comum. Nós temos que o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa na prática da calúnia. Chegamos até a observar no vídeo 1 com os senhores que o inimputável, quer por defeito de idade, quer por defeito mental, ele pode figurar aqui no polo passivo da calúnia. Verificamos também que a pessoa jurídica também pode ser sujeito passivo de calúnia. Sabemos, então, que qualquer pessoa pode figurar no polo passivo deste crime. Vamos falar sobre o elemento subjetivo da calúnia. O elemento subjetivo da calúnia é o dolo. Nós já verificamos também que o ânimos aqui é o ânimos injuriandi vel diffamandi, é a vontade, o desejo, o propósito de ofender. Olhando para os elementos objetivos, a gente tem a imputação. Imputar é atribuir a alguém determinada responsabilidade. Podemos estabelecer como elementos necessários à figura da calúnia fato determinado, típico e falsidade. Vamos observar que o fato determinado é fato. Fato, não basta uma mera citação. Por exemplo, chamar alguém de ladrão não é calúnia. Pode constituir a prática do crime de injúria. Então, quando a gente fala fato determinado, é a descrição de determinada situação. Então, se alguém diz que fulano é quem praticou o furto ocorrido na casa tal, no dia tal, tá? De tal forma, ele está precisando um fato. O segundo requisito é o típico, tem que ser crime. Só o fato criminoso imputado falsamente constitui a prática de calúnia. Por exemplo, se a imputação for a uma contravenção penal, for um fato contravencional, não temos calúnia, porque não há a figura do crime. Na ideia do fato contravencional, podemos ter uma prática de crime de difamação. Aqui, para poder falar em calúnia, precisamos que o fato seja típico, que ele seja criminoso. E a falsidade? A falsidade pode ser
tanto sobre o fato como sobre a autoria. Pode aquele que está criando esta imputação falsa criar o fato falso e fazer a imputação falsa da autoria. Como ele pode pegar um fato realmente ocorrido, verdadeiro, e fazer só a imputação falsa da autoria. Vamos observar que no crime de calúnia nós temos um momento de consumação. E para falar deste momento da consumação, nós vamos lembrar que o crime contra a honra da calúnia, né, é especificamente um crime que cuida da honra objetiva. Vou lembrar para os senhores, honra objetiva é aquela que está formada pela consideração social. Como a honra na prática do crime de calúnia que está sendo protegida é a honra objetiva, não basta o mero conhecimento do sujeito passivo das imputações feitas pelo sujeito ativo para os senhores terem a consumação. A consumação deste crime se dá, então, quando ocorre o conhecimento por terceira pessoa da imputação falsa da prática de crime lançada. Então, a partir do conhecimento dos terceiros, nós temos que a honra objetiva pode ser lesada, porque o conhecimento dos terceiros pode abalar a consideração social. O mero conhecimento da vítima sobre as imputações não gera a consumação do crime de calúnia. O crime de calúnia é um crime formal, que descreve conduta, descreve o resultado e não exige o resultado para sua consumação. Pela teoria geral do crime, a análise dos crimes formais nos indica que, para haver tentativa em um crime formal, só é possível se ele for praticado de forma plurissubsistente. Se ele for praticado de forma unissubsistente, a tentativa não é admissível. O que significa isto? Os crimes plurissubsistentes são praticados com 2 ou mais atos. Os crimes unissubsistentes com um ato apenas. Ora, se a gente imaginar a prática da calúnia de forma plurissubsistente, podemos imaginar alguém que vai fazer a calúnia através de uma carta dirigida a outra pessoa. E esta carta será interceptada após escrita. O agente iniciou atos para a execução do crime e não chegou à sua consumação, que se daria com o conhecimento do terceiro do texto da carta, por uma interferência externa, alheia à vontade do agente. Já nas práticas chamadas de unissubsistentes, nós temos um único ato. Seria como imaginarmos que o nosso sujeito ativo vai falar para o terceiro a calúnia, mas ele vai até a frente do terceiro e não fala. Ora, a palavra seria um ato unissubsistente. Se ele não fala, não iniciou a execução. Então não há como falarmos em tentativa. Se ele fala, temos a prática consumada com o conhecimento do terceiro. Então a tentativa, para ser admissível, depende se a prática foi unissubsistente ou plurissubsistente. No crime de calúnia, o parágrafo 1º traz a seguinte redação: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. A gente observa que aqui na figura do parágrafo 1º, a lei disse: na mesma pena incorre quem,
sabendo falsa a imputação. Nesta prática do parágrafo 1º, o elemento subjetivo é o dolo, mas apenas o dolo direto, daquele que sabe, aquele que quer propalar, aquele que quer divulgar a imputação falsa do fato criminoso. Não é possível admitirmos neste parágrafo 1º a conduta com dolo eventual, daquele que tomou conhecimento sobre a imputação feita e, sem saber se é verdadeira ou falsa aquela imputação de fato criminoso, vai propalar ou divulgar. Merece comentário estas duas expressões, propalar e divulgar. Pelo dicionário, nós vamos encontrar que propalar é espalhar, que divulgar é tornar público. Ora, aparentemente, desta forma, teria o legislador colocado duas palavras que são sinônimos na lei. Nelson Hungria nos ensina, verificando as normas de hermenêutica, que é uma regra de hermenêutica que o legislador não colocaria palavras inúteis na lei. Então, cada palavra tem um significado neste contexto. Para Nelson Hungria, o legislador, ao consignar a palavra propalar, está falando de um relato verbal. Ao consignar a palavra divulgar, está cuidando de um relato por qualquer outro meio que não seja o verbal. Por exemplo, a forma escrita. A gente vai observar que o parágrafo 2º do artigo 138 é aquele que fala sobre a calúnia feita em relação aos mortos. Diz o parágrafo 2º: é punível a calúnia contra os mortos. Ora, vamos lembrar para os senhores, o morto pode ser objeto material do crime, mas não pode ser sujeito passivo. O sujeito passivo do parágrafo 2º do artigo 138 será a família. Constitui assim o chamado crime vago. Temos ainda no artigo 138 o parágrafo 3º, que cuida da exceção da verdade. A exceção da verdade será objeto de tratamento em específico. Vamos falar da exceptio veritatis e verificar nas diversas figuras, calúnia, difamação e injúria, como esta situação se coloca. Observando para os senhores, essas notas sobre o crime de calúnia, vamos ligá-las ao crime de difamação. A difamação está prevista no artigo 139, com a seguinte redação: difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Estamos também aqui na difamação diante de outra figura classificada como infração de menor potencial ofensivo. Afinal, a pena prevista para este tipo penal, privativa de liberdade, ela, na figura máxima, é uma pena de 1 ano. Toda vez que a pena máxima não excede a 2 anos, temos uma infração penal de menor potencial ofensivo. Neste caso, a difamação irá ao juizado especial criminal. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. A lei continua exigindo fato. Fato tem que ser determinado, tem que descrever a situação. A mera expressão negativa
como, por exemplo, chamar o indivíduo de caloteiro, constituiria uma injúria. Para que a gente possa falar em difamação, temos que ter um fato. Então, o sujeito ativo que diz que o sujeito passivo não paga as dívidas que tem constituídas com fulano de tal, que estão vencidas desde tal data, está descrevendo um fato, fazendo a imposição de um fato. Ora, nesta hipótese, observamos o sujeito passivo tem a sua reputação atingida. Da mesma forma, o artigo 139 também tem norma cuidando da exceção da verdade no parágrafo único. Como dissemos, a exceptio veritatis será tratada à parte. Quando olhamos a calúnia e a difamação, reconhecemos que as duas exigem fato certo e determinado. Ao contrário da calúnia, que exige um fato que é falso, aqui na difamação, o fato não precisa ser falso para que a gente tenha a difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Não exige-se a falsidade. Os elementos objeto jurídico, sujeito ativo e sujeito passivo são os mesmos que nós temos na calúnia. Ou seja, estamos protegendo a honra. Volto a lembrar, aqui na difamação também estamos protegendo a honra objetiva, que é a consideração social, o que a coletividade pensa sobre o indivíduo. O sujeito ativo também é classificado como crime comum, pois pode a difamação ser praticada por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa. A consumação segue por estarmos em um crime que protege a honra objetiva as mesmas ideias expostas na calúnia. Ou seja, o conhecimento apenas da vítima não constitui o crime. É necessário que a imputação do fato ofensivo à reputação chegue ao conhecimento de terceiro. Com esta situação, os senhores terão o crime de difamação consumado, com o conhecimento da imputação que ofende a reputação, chega ao terceiro. Este crime segue as mesmas regras quanto à tentativa. A tentativa é admissível se for praticada a conduta na forma plurissubsistente. Se for praticada de forma unissubsistente, não cabe tentativa para o crime de difamação. A ação penal, tanto para a calúnia como para a difamação, é a ação penal privada, como regra. Como dissemos, ao tratar especificamente da ação penal, vamos verificar as exceções existentes sobre esta temática. Estas são algumas notas sobre os crimes de calúnia, previsto no artigo 138, e difamação, prevista no artigo 139. No vídeo 3, prosseguiremos falando sobre o crime de injúria, que não cuida de honra objetiva, mas cuida da honra subjetiva. Muito obrigado por sua atenção.